Pai, Senhor, queridas Débora, aqui quem vos fala é a pastora Tani. Faço parte do Ministério Débora na cidade de Piauí, Bahia. Esse mês nós estamos com o tema Não Deixe Faltar o Azeite. Nossa divisa se encontra em Mateus 25, do 1 ao 13. Tema maravilhoso, como sempre. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lamparinas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o seu azeite, porque as nossas lamparinas estão a se apagar. Mas as prudentes respondeu: Não, para que não nos falte a nós e a vós outra. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebida, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Que palavra forte. Quando eu ouço essa palavra, parece até que é uma injustiça que foi feito, né? Mas não é por aí. Nós vamos ver alguns pontos dessa palavra que é muito importante. Eu louvo a Deus por esse texto, esse tema ser dado, em tempo que se fala muito pouco sobre o arrebatamento, em tempo em que muito pouco é pregado a volta do Senhor nas igrejas. Hoje se fala muito de festa, de programações, mas a vinda do Senhor, uma preparação para o reino dos céus, tem sido muito pouco pregado. Então eu louvo a Deus, que Deus continue abençoando a direção do Ministério Débora, que tem trazido uma palavra de despertamento para a sua igreja, para a noiva de Cristo esse mês. O Senhor nos alerta claramente, nós vemos aqui que quando o Senhor se refere às virgens, às 10 virgens, ele deixa bem claro que todas eram evangélicas, todas estavam na igreja, todas diziam que estavam servindo o Senhor, cada um do seu modo. O que é que nós entendemos nesta palavra em primeira mão? Que precisamos servir a Deus de fato e de verdade, como Ele requer. A Bíblia diz que virá a hora, e a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é hora dos verdadeiros adoradores se levantarem. Embora tendo lutas, dificuldade, temos vivido dias difíceis e trabalhosos, mas creia que vai chegar a hora em que queremos ser convidados a adentrar as bodas do Cordeiro. Mas para isso não tem de ser de qualquer jeito. Nós temos que estar com as nossas lamparinas preparadas, com as nossas lamparinas prontas e termos azeite na nossa reserva. Em dias em que as orações têm fugido de dentro dos lares, do meio da família. Em dia em que nós nos esquecemos de priorizar o reino do céu, de termos prioridade no nosso compromisso para com Deus, para conosco mesmo, porque quando nós temos compromisso com Deus, entendemos que somos dependentes dele, entendemos que não somos dessa terra e que uma hora iremos voltar para a nossa cidade de origem. Então temos que nos preparar como as virgens prudentes,
tendo azeite nas lamparinas e tendo reserva. Que reserva é essa? De palavra, de oração, de intercessão, de busca, de envolvimento com os céus. Precisamos desejar os céus. As virgens nécias, elas estavam dispersas. Elas acharam que porque o noivo estava tardando, que elas podiam viver de qualquer jeito, que elas podiam viver com a sua lamparina do jeito que estava, vivendo na chama do primeiro amor. Ali elas não alimentavam o seu altar com oração. Elas não colocaram lenha na sua vida, que é a palavra de Deus. E nós precisamos nos encher da presença de Deus por meio da tua palavra, para que no dia que a trombeta tocar, nós não possamos somente ouvir, mas possamos subir com ele e adentrar nas mansões celestiais. A Bíblia diz bem claro que, tardando o noivo, todas adormeceram, tanto as prudentes quanto as nécias. Por quê? Porque vivemos dias difíceis e trabalhosos. Vivemos dias de luta, dias cansativos. E muitas vezes ficamos desanimados, pedindo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque temos travado lutas terríveis. Lutas pelos lares, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pela nossa nação, pela nossa cidade. Temos vivido em um campo de batalha. Mas precisamos entender que mesmo que adormecemos, temos que ter azeite na reserva. Temos que ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Todas dormiram e de repente ouviram-se um grande clamor. Aí veio o noivo, ainda dormindo, ainda muitas vezes adormecido, nos sentindo fraco na nossa fé, cansado na nossa caminhada. Precisamos entender que uma hora iremos ouvir o grande clamor, o grande chamado para nos encontrar com o nosso noivo. Como igreja remida de Cristo, temos que nos apresentar a Ele lavado, com nossos corpos remidos em sacrifício vivo de obediência e de vivência com a palavra de Deus, alinhados com os céus. E quando ouve-se o clamor, todas as virgens se levantam, mas as nécias, elas percebem que as suas lamparinas já estão quase apagando. Por quê? Porque deixaram de orar, deixaram de buscar a presença, deixaram de estar envolvida com a palavra de Deus. Muitas vezes perdemos tempo com tudo, mas não ganhamos tempo buscando em Deus a resposta para aquilo que é necessário para nossas vidas. Queremos granjear muitas coisas e uma coisa só é necessária: ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, nesta noite, neste dia, grave no seu coração que você precisa obedecer e estar alinhado com os céus e ter na sua lamparina azeite e ter a reserva no seu coração da presença de Deus. A Bíblia diz que tardando o noivo, todas adormeceram. E quando ouviram clamor, saíram ao encontro do noivo. Mas as 5 nécias foram comprar, foram ante os que vendem, foram buscar a palavra naquela hora, foram buscar naquela hora a presença, foram buscar a adoração naquela hora. O dia é hoje em que você tem que buscar a presença de Deus, porque quando Jesus voltar, a porta da graça irá se fechar e não irá haver mais tempo para você vir se reconciliar, para você vir buscar azeite. Então não espere que a arca se feche para você bater na porta. Não espere que o dilúvio aconteça para você adentrar na arca. Entre na arca hoje, encha-se da presença de Deus hoje, encha as suas lamparinas com azeite da presença do Espírito Santo e peça a Deus que te dê reserva para os dias difíceis e trabalhosos, para que quando a trombeta tocar, você esteja pronto para ouvir e subir e adentrar nas mansões celestiais. A Bíblia diz uma coisa muito triste, que enquanto elas vão comprar, enquanto elas vão buscar, o noivo chega, entra juntamente com as 5 virgens prudentes, e a porta é fechada. Quando elas retornam, elas começam a clamar: abre-nos a porta. E o Senhor diz claramente: afastai-vos de mim, que não vos conheço. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia. Que dia é esse? O dia da vinda do Senhor. Se nós não sabemos, temos que estar atento em todo o tempo, porque o dia e a hora nós não sabemos. Quem sabe
Se um ladrão viesse à sua casa hoje, você não ia estar vigilante, orando, ali olhando a porta, as janelas da sua casa, para que ele não adentrasse. Porque não temos que vigiar em oração, em busca da presença de Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Os sinais tudo nos mostra que Jesus está à porta. O amor de muito tem se esfriado. As igrejas têm estado vazias. Nós temos visto pessoas saindo da presença de Deus, se apostatando da fé, e esse é um dos maiores sinais que a vinda do Senhor está próxima. Então prepare-se, Israel, para encontrar com o Senhor, seu Deus. 5 virgens, se levante hoje como mulheres prudentes, como virgens prudentes. Igreja de Cristo, se alerte, porque a vinda do Senhor é certa. O arrebatamento é real e o Senhor tem nos chamado, nos alertado nesta mensagem a nos preparar, porque a vinda do Senhor está próxima. Senhor Deus, que a tua igreja possa ser despertada e como Abacuque eu te peço nesta hora, aviva a tua igreja, não de pulo nem de dança, mas de poder e obediência na tua palavra. Que a tua igreja volte a desejar o céu, anseia ter esse encontro com o Senhor e que tenha consciência que a tua vinda está próxima, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos ser alertados e despertados por meio desta palavra, em nome de Jesus.